Minha nossa, o que é que tá acontecendo com o Homem-Aranha Um Novo Dia? Mais detalhes sobre os vilões do filme, que são incontáveis, mas agora a gente tá começando a ter uma noção de como eles podem aparecer. E assim, eu não acredito que realmente estão colocando essa história para se misturar com X-Men, mas até que faz sentido. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos pro que interessa. Sony Pictures, Tom Holland, todo mundo oficialmente publicou esse vídeo de bastidores do primeiro dia no set de filmagens. Eles nem esconderam um símbolo aqui do blindado que a gente estava teorizando que fosse o símbolo dos demônios do Senhor Negativo, mas muito provavelmente é outra coisa mesmo. Tá aqui o diretor, Daniel Cretton, que dirigiu Shang-Chi, inclusive essa informação vai ser bem interessante porque a gente sabe depois. E eles comentam nesse vídeo como é legal ter sido a primeira vez em que fazem as filmagens com a presença de fãs. Então assim, se você estiver em Glasgow, você pode ir lá e assistir eles filmando o Homem-Aranha. Isso é bizarro, surreal, de fato. E eu já comentei até em vídeos antigos como é genial por parte da Sony Pictures e da Marvel Studios estar usando isso como estratégia de marketing. Porque afinal, nesses filmes da Marvel Studios, sempre vaza coisa, sempre tem paparazzi lá tirando foto. Mas pô, se eles aceitarem essa realidade e abrirem pra galera estarem mais próximos, em vez de fazer o contrário, de se fecharem, tentar esconder tudo, pô, isso é maravilhoso. Eles estão matando dois coelhos com uma cajadada só, lidando com essa questão de vazamentos de set de filmagens e também promovendo o filme. Aí, a gente tá falando de Homem-Aranha um ano antes do filme estrear. É óbvio que nós não vamos ver as filmagens de tudo, absolutamente tudo não, porque parte das filmagens vai ser em estúdio, como normalmente é, e mesmo essas cenas aí filmadas na rua, elas não revelam o filme inteiro, como a gente vai se dar conta aqui durante esse vídeo. Mas revelam partes importantíssimas sim. Por exemplo, rolaram as filmagens do Peter Parker indo para um cemitério deixando flores no túmulo da tia May, a carinha dele. E quem tava com ele é a MJ, a Zendaya. Já era confirmado que ela retornaria para esse filme, porém todas as fontes dizem que tanto ela quanto o Jacob Batalon, que fizeram o elenco de suporte para o Peter Parker na trilogia anterior do Tom Holland, eles teriam papéis bem pequenos nesse outro filme se retornassem. Ou pelo menos é isso que a gente acreditava. Por enquanto, esse encontro do Peter com a MJ remete muito à cena de Sem Volta para Casa, onde o Peter se encontra com o Rap no cemitério também, então pode funcionar mais como um lembrete para o Peter dos sacrifícios que ele fez e talvez também uma nova despedida entre ele e a MJ, mas por enquanto nenhum sinal do Jacob Batalon como Ned Leeds. Existem outras cenas programadas para serem filmadas lá em Glasgow. Olha isso, tiraram uma foto, da agenda de filmagens do filme. É assim que eles se organizaram. Então, levando isso em consideração, aparentemente teremos uma cena do Homem-Aranha lutando contra o Escorpião em agosto, ainda esse mês, no caso. Também vai ter uma cena de luta contra guardas do controle de danos. Nós vimos a controle de danos em Sem Volta para Casa já. É aquela agência que recuperou a tecnologia perdida do Tony Stark, interrogou o Homem-Aranha e etc, etc. E também, essa aqui é interessante, vai haver uma cena de luta na prisão em outubro. Nós temos uma cena incrível de luta na prisão com o Frank Castle, o Justiceiro, que vai estar no novo Homem-Aranha. Essa luta aconteceu na segunda temporada de Demolidor e a gente não sabe ainda quem é que vai estar envolvido nessa luta na prisão para Homem-Aranha. Bom, se for o Justiceiro, a gente já sabe que ele tá à vontade nesse tipo de situação. Tá bom, à vontade talvez seja um exagero, mas ele já passou por isso. Agora, se for um Homem-Aranha na luta na prisão, muita gente teorizou algo que eu achei bem interessante, que é, essa cena de prisão pode justificar a aparição de
tanto, mas tanto vilão no próximo filme do Homem-Aranha. Quem acompanha aqui o canal sabe, pô, cada dia que passa parece que estão confirmando ou surgindo rumores, no caso de um novo vilão para esse filme, e faria bastante sentido se esses vilões aparecessem em uma fuga na prisão ou algo do tipo, onde o Homem-Aranha se intrometeria para prender vários deles. A última vez que nós vimos o Abutre e o Escorpião, inclusive, foi na prisão. E aí eu sei, você pode falar, não, Lokia, o Abutre apareceu na cena pós-créditos de Morbius. Então ele tá lá no universo de Morbius. Não, assim, vamos combinar um negócio? Morbius não existiu. Não existiu. Pô, o filme é do universo da Sony. Então a Marvel Studios, nesses filmes do Homem-Aranha, pode, de fato, ignorar a existência daquelas cenas pós-créditos e dizer, ah não, no UCM, que é da Marvel Studios, o Abutre nunca saiu da prisão. E é isso aí. E ele tá lá. Ok. E também saiu a informação de que eles estão se preparando lá para filmar uma cena com um ônibus cheio de gente. No tweet aqui até postaram uma imagem do Homem-Aranha segurando um ônibus. Será que é isso que vai acontecer? De todo modo, vale lembrar que é o diretor de Shang-Chi que tá dirigindo esse Homem-Aranha, né? E Shang-Chi tem uma baita cena de luta num ônibus. E aqui as coisas começam a ficar malucas. Você tá pronto? Deixa o like aí para dar uma força no vídeo. Se inscreve se for novo aqui para fazer parte da família Lokia. Se você já faz parte, já acompanha aqui os vídeos sempre, beijo lá. A gente já combinou onde, né? Como se o filme do Homem-Aranha já não tivesse maluco o suficiente, o informante, Daniel Richtman, falou com todas as letras que o principal vilão de Homem-Aranha No Novo Dia, assim, a gente sabe, vai ter um monte de vilão, né? Mas vai ter um vilãozão, o principal vilão do filme. Segundo ele, o principal vilão do filme não é nenhum dos vilões que nós ouvimos a respeito até agora. E não é o Senhor Negativo. Ô diabo! O Senhor Negativo era uma das hipóteses mais fortes que a internet e eu também tinha sobre esse filme, porque afinal ele pode corromper as pessoas e o Hulk também vai estar lá, então ele poderia corromper o Hulk e zaz. Só que no último vídeo que eu fiz aqui no canal, eu já comentei como essa hipótese do Senhor Negativo já estava meio que caindo por terra, com novos rumores de que ele sequer estaria no filme. Então nesse momento eu acho que vale a gente fazer uma rápida recapitulação de qual vilão vai e não vai, ou a gente não tem certeza que vai aparecer nessa história. Hulk e Justiceiro estão confirmados. Mesmo que possam ser obstáculos para o Homem-Aranha em algum momento, não serão vilões na história. Com isso em mente, o Escorpião é o único vilão 100% confirmado. Kraven, rolou um rumor de que poderia aparecer, mas nada tão relevante assim, não dá pra ter certeza, e se aparecesse, eu chutaria que não seria o Kraven da Sony. Rei do Crime é o atual vilão da série do Demolidor. Anteriormente, o Vincent D'Onofrio disse que por questão contratual ele não poderia aparecer nos filmes e só nas séries. Mas ele também deu entrevistas esperançoso de aparecer num filme do Homem-Aranha. E assim, essas questões contratuais sempre podem ser renegociadas. Portanto, não tem nada muito sólido da aparição do Rei do Crime em Homem-Aranha, mas a possibilidade ainda existe lá no fundo, pelas minhas pesquisas mais recentes. A Gata Negra teve muito rumor, mas também rolou rumores de que ela não estaria no filme, o que é a mesma situação do Senhor Negativo, né? Alguns disseram que ia, outros disseram que não. O Abutre também tem um rumor muito antigo de que ia aparecer, mas desde então não se fala nada a respeito. Cabeça de Martelo também um rumor antigo, fraquíssimo. O Lápide já é um rumor mais forte. Venom é outro que tem sido bem mencionado recentemente. Norman Osborn nunca mais foi mencionado, apesar de ter saído um rumor lá atrás. O Camaleão apareceu no filme do Kraven, mas saiu esse rumor aí de que seria o principal vilão de Homem-Aranha também. Boomerang, vários rumores apontam como se fosse aparecer. O Tarântula e o Ramrod, que estava tudo na mesma lista de vilões do filme. E o Samurai de Prata começou a ser muito especulado recentemente também por conta das imagens que uma integrante da equipe reuniu como referência lá e descobriram. Porém, meses antes também saiu o rumor, que então foi confirmado, né, de que a equipe estava pesquisando elementos do período Edo do Japão para algum personagem. E esse site tinha dito, de novo, meses atrás, de que essas pesquisas estariam relacionadas a uma personagem feminina, misteriosa e sombria, que seria uma vilã para o próximo filme do Homem-Aranha. E daí, indo para outro informante,
também falou que a principal vilã de Homem-Aranha 4 seria uma mulher. Não seria a personagem interpretada pela Sadie Sink. A essa altura todo mundo já sabe que a atriz de Stranger Things, Sadie Sink, tá confirmada para aparecer em Homem-Aranha. A gente só não sabe ainda com certeza para interpretar o que ou quem. Mas enfim, seria uma vilã feminina para Homem-Aranha. E o outro informante respondeu essa informação com uma foto da Rainha Aranha. Nos quadrinhos, essa personagem que chama Adriana Soria tem origens japonesas e desperta poderes mutantes relacionados a que parecem poderes de aranha, assim, mas não exatamente iguais aos do Peter Parker. Ela tem telecinese, tem um grito sônico, pode transformar sua aparência, umas coisas assim. Ela é a principal vilã do arco de histórias Ilha Aranha, onde os habitantes de Nova York ganharam poderes de aranha. Foram infectados, na real. E rolou mesmo, um tempo atrás, esse rumor de que Homem-Aranha 4 adaptaria elementos desse arco da Ilha Aranha. Portanto, olhando para trás, faz bastante sentido ela ser a vilã. Porém, seria totalmente inesperado. Então, entre os informantes, parece que ela é a opção mais forte. Inclusive, o fato desse informante aqui ter dito que o principal vilão de Homem-Aranha Um Novo Dia não é nenhum dos vilões dos quais nós ouvimos a respeito, se encaixa de certa forma com essa personagem porque pouquíssimas pessoas mencionaram diretamente ela como vilã do próximo Homem-Aranha. Mas eu tenho algumas observações sobre isso. Primeiro, a personagem ia sair do nada. Como é que poderiam conectar ela aos outros vilões? Como é que ela poderia ser uma ameaça também para o Hulk e para o Justiceiro? A história da Rainha Aranha em si parece ter muito mais a ver com Aranhaverso, sabe? Personagens relacionados a poderes de aranha do que com Hulk e Justiceiro, por exemplo. Então quem é que tem a ver? Quem é que combina, Loki? Vem cá. Vou jogar a informação e sair correndo. O glorioso Ned Leeds. O quê? O quê? Calma, eu explico. Nos filmes do Homem-Aranha, o Ned foi apresentado como o cara da cadeira do Peter, né? Aquele mais da tecnologia. Ou seja, apesar de alívio cômico, é o cérebro da história, né? Não é nenhuma surpresa pensar que o papel dele seria menor, porque afinal agora o Peter está numa nova fase. Vai ter novos amigos, como eu já comentei, no período do novo filme ele deve estar na faculdade e consequentemente ter novos colegas. Porém, o Duende Macabro dos quadrinhos tem tudo a ver com o momento atual do Peter e do Ned Leeds. Vale dizer que Duende Macabro é um título usado por vários personagens na Marvel em diferentes períodos, não é? Mas o Duende Macabro original, que apareceu nesse quadrinho do Homem-Aranha, era um cara chamado Roderick Kingsley, que simplesmente adquiriu os conhecimentos e a tecnologia da roupa do Duende Verde, o Norman Osborn. De certa forma, o Ned Leeds no filme teve contato com o Duende Verde, né? Pelo menos viu ele. E o Ned Leeds, que foi cronologicamente o terceiro Duende Macabro, tem uma história ainda mais curiosa, porque veja, nos quadrinhos ele perdeu a memória e ficou sendo o Duende Macabro no lugar do primeiro Duende Macabro, que era uma espécie de mentor dele. Então veja, o Ned pode ter esquecido do Peter, mas não esqueceu do Homem-Aranha nem dos vilões que enfrentou. Ele só perdeu a memória do amigo. Tá percebendo várias similaridades entre a situação do Ned Leeds e do Peter com a situação do Ned das HQs também? Seria um momento perfeito dele aparecer como vilão, ressentido por algo que o Homem-Aranha fez e até manipulando outros vilões, quem sabe. Imagina o peso dramático de ver o Peter Parker precisando encarar o seu grande amigo, que não se lembra mais dele. Seria uma sequência direta daquele final de Sem Volta para Casa, mas infelizmente, adivinha, não tem nenhum rumor falando do Duende Macabro ser o grande vilão de Sem Volta para Casa. Em vez disso, temos o que para grande vilão? Pô, a Rainha Aranha? Fala sério. Peraí, o cara lá diz que o vilão não é nenhum que os rumores estão falando, e não estão falando do Duende Macabro, então isso significa que é o Duende Macabro, e aí vai... Aí a cabeça explode. Aí a gente começa a viajar. E para explodir ainda mais a nossa cabeça, tem mais. O jornalista que lá atrás disse que a Sadie Sink
ia estar em Homem-Aranha 4 antes dela ser confirmada, agora tá carimbando, tá dizendo que ela de fato vai ser a Jean Grey no filme do Homem-Aranha. O próprio Deadline, o site que confirmou a presença dela no filme, supôs que ela estaria interpretando a Jean Grey, a personagem dos X-Men. E aí, com razão, você pode pensar que estão misturando tudo. Caraca, estão colocando o X-Men junto com o Homem-Aranha? Por quê? Eu também me sinto dessa forma, mas, por outro lado, dá pra imaginar uma conexão. Peter em uma nova vida, em uma faculdade, quem sabe Jean Grey não seja só uma colega ali da faculdade dele. Dessa forma, Jean Grey não precisaria nem ter um papel importante na história, ela só estaria ali. Ah, é uma colega de classe do Peter que se chama Jean Grey. E aí você, olha aí. Mas ela não faz nada. O filme que pode desenvolver mais ela seria o filme dos X-Men, de fato. A essa altura eu só quero saber de uma coisa. Essas novas informações esclareceram mais na sua mente o que vai ser esse novo filme do Teioso ou bagunçaram mais tudo? Pra mim, continuo sem ter ideia qual vai ser a trama principal disso. E todas as teorias, ou a maioria delas, é válida. Sabe que eu vou continuar trazendo as novidades aqui no canal. E se você estiver precisando de um brinde, um presente inesquecível e emocionante, vai em feitorama.com.br para homenagear um ente querido, homenagear a si mesmo com itens personalizados nos estilos que você preferir. Basta enviar sua foto, escolher um estilo e surpresa, você vai adorar. feitorama.com.br. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.